Esses caras poderiam simplesmente me roubar, mas eles fingem que é negociação. Parece que eu preciso aproveitar uma oportunidade para lidar com todos eles de uma vez. Mas eles são milhares em número. Se eu agisse, seria um pouco difícil. Só então uma ideia me ocorreu. Lidar com milhares de pessoas pode ser difícil, mas lidar com proprietários de edifícios devem ser muito mais gerenciáveis. Então, eu fingi discutir locais de negociação com eles. E comecei a me armar. Eles não têm uma avaliação, precisa do meu poder de fogo. Uma vez que eles chegam ao local acordado, uma única granada de mim vai matá-los ou feri-los gravemente. Então, os milhares de residentes serão como um dragão sem cabeça, facilmente derrotado. Entretanto, no corredor, Tio Hu estava distribuindo comida para os vizinhos para reabastecer suas forças, porque o tempo de negociação estava se aproximando. Todos precisavam ser bem alimentados para defender o edifício 25. Vizinhos que não faziam uma refeição completa há dias ficaram tão emocionados que derramaram lágrimas. Minha aparência imediatamente causou sensação entre todos. Podemos realmente voltar à vida normal. Após essas negociações, eu sorri, desde que esta negociação termine com sucesso. O problema alimentar será resolvido e não haverá mais derramamento de sangue. Então todos precisam estar em seu jogo hoje. Defendendo seus próprios postos, vitória está no horizonte. Ouvindo isso, todo mundo foi às lágrimas. Jurando que na próxima vida, eles ainda gostariam de ser meus seguidores leais. Então eu levei todos para o local de negociação acordado, enquanto eu me escondia entre a multidão, procurando uma oportunidade de atacar em breve. Festas de vários edifícios, reunidos no centro da praça da comunidade. Vendo que a oposição acabou com força total. Meu rosto estava cheio de surpresa. Você realmente precisa de tantas pessoas para uma negociação? Isso é claramente para me pressionar. Eu imediatamente liguei para o tio e pedi-lhe para encontrá-los com uma equipe primeiro. Enquanto eu fiquei para trás para fornecer poder de fogo, dizendo que eu montei um rifle sniper e agi como um atirador. Neste ponto, pessoas de vários lados já haviam cercado. Tio, você e os outros. Vendo esse tio, você não podia deixar de suar. Essas pessoas não estão aqui para uma negociação. Eles estão claramente aqui para nos eliminar. Um vizinho nervoso então perguntou ao tio Yu. Há muitos deles. Mesmo que cada um de nós assumisse 10 pessoas, ainda não seria suficiente. Tio Hu assegurou-lhe para não se preocupar. Seu principal objetivo é pressionar Zhang Yi em negociar. Além de, nós não temos nada que eles gostariam. Os proprietários do edifício ficaram na frente da multidão, com rostos presunçosos, pensando que a negociação já estava na parte de trás. Qin Lingjil também parecia satisfeito. Tianji pode ser intimidante sozinho. Mas com milhares de nós, o que há para temer? Em seu caminho para a negociação, esses proprietários de edifícios já concordou em não me dar a chance de isolar nenhum deles. Neste ponto, Wang Chonryu. Veja que podemos assustar Yun e apenas por nossos números absolutos. Ele provavelmente voltou para trocar as fraldas agora. Xinlin, ficando impaciente, disse: o suficiente com o absurdo. Vamos trazer Jian aqui para negociar? Uma vez que ele aceita as condições predeterminadas. Acabou durante. Wang Xiongfang deu um passo à frente e gritou: onde está Zhang Yi? Levá-lo aqui para negociar agora. Se ele nos fizer esperar mais,
Ele vai se arrepender. Tio, você olhou para o grupo e disse: nosso chefe está esperando por você lá em cima. Não eram todos os proprietários de edifícios. Deveria vir para a negociação. Ladin ajustou seus óculos. Nós discutimos isso. Os 5 de nós proprietários de edifícios representarão todos. Ouvindo esse tio, você não disse muito mais bem. Mas apenas os 5 proprietários de edifícios são permitidos e você também deve consentir em uma pesquisa. Ouvindo isso, Chen Linjiu e Wang Chong caíram na gargalhada. O que Zhang Yi está fazendo condições neste momento? Você acredita que podemos acabar com todos vocês agora, vendo-os agir tão arrogantemente? Como eu poderia tolerar isso? Eu imediatamente chamei tio. E disse a ele para que todos recuassem 20 metros. Embora ele não soubesse o que eu estava planejando. Tio, você ainda obedeceu e deixou todos voltarem. Vendo isso, Wang Chong ameaçou. Não pregue peças em nós. Com tão poucos de vocês, até nossa saliva poderia afogar vocês. Logo, ambas as partes foram separadas por mais de 20 metros. Mas Wang Chong e seu grupo não se importaram. Eles tinham números esmagadores e nunca considerou que algo inesperado poderia acontecer, mas o inesperado aconteceu no próximo segundo. Eu soprei um apito por trás. Tio, você aqui está um aperitivo para vocês. Eu então joguei uma granada de mão em direção à posição onde Wang Chong e seu grupo estavam. A granada caiu perfeitamente no meio da multidão. Antes que alguém pudesse amaldiçoar, uma explosão ensurdecedora irrompeu no meio da multidão. Quando a fumaça se dissipou, tudo o que restou foi um grande buraco com cerca de 10 metros de largura. E vários cadáveres. Tio, você então avançou com um telefone, do qual minha voz foi ouvida. Acho que você é tudo isso só porque você tem mais pessoas. Eu tenho mais 200 caixas de granadas como esta. Depois de jogar a granada, todos ficaram instantaneamente congelados em choque. Ninguém poderia descobrir de onde eu tirei as granadas. Muito menos que outras armas pesadas eu possa ter. Wang Chong olhou, falando ao telefone com John A. John A., viemos aqui para negociar. O que você está fazendo é completamente inaceitável. Ouvindo isso, eu zombei. Você realmente precisa trazer mais de 1.000 pessoas para uma negociação? É esta a sua sinceridade? John E. olhou para o relógio dele. Menos de 5 minutos restantes para a negociação. Se eu não vejo vocês dentro desse tempo, terminamos de falar. Vamos começar a lutar. Ao ouvir isso, todos imediatamente entraram em pânico, sabendo que eles não teriam chance. Se uma luta estourasse, eles correram apressadamente em direção ao 13º andar. Jean estava no 13º andar, observando a multidão de pessoas fugindo abaixo. Afinal, eu só tenho 20 caixas de granadas. Melhor guardá-los para mais tarde. Ele esperou vagarosamente por Wang Chong e Huang Jianfeng e os outros para chegar. Alguns minutos depois, várias pessoas correram, ofegante pesadamente. Zhang Yi olhou para as pessoas na frente dele, um tanto desapontado que ele tinha inicialmente. Queria reunir todos os proprietários de edifícios para uma varredura abrangente. Mas agora ele tinha apenas 5 representantes. Ele teria que implementar seu segundo plano. Depois que todos estavam sentados, Li Jian, ao longo da proposta discutida anteriormente, pedindo a Zhang Yi para fornecer materiais para sua força de trabalho enquanto eles forneciam o trabalho. Caso contrário, todos os trabalhadores se uniriam para atacar.
prédio de apartamentos de Zhang Yi. Zhang Yi, desinteressado em uma discussão mais aprofundada, simplesmente puxou uma arma e bateu na mesa. Com um estrondo alto, todos os 5 rostos mudaram de cor. E eles subconscientemente pensaram em fugir. Wang Qiong gaguejou. Jian, e o que você quer dizer com isso? Mesmo se você nos matar, toda a comunidade não vai deixar você ir. Ouvindo isso, eu sorri fracamente. Por que vocês estão tão nervosos? Eu apenas senti que essa arma estava no caminho. Então eu tirei para deixar arejar. Todos relaxem. Vamos sentar e continuar a conversa. Gianni disse com um sorriso antes de tudo. Sua demanda é algo com o qual não posso concordar, assumindo a responsabilidade dos suprimentos de toda a comunidade. É uma tarefa impossível para qualquer um. Mais importante, se você foi capaz de controlar os moradores de um edifício, nestes tempos difíceis, vocês são claramente pessoas inteligentes. Tanto quanto eu sei, você não é tão caridoso a ponto de passar fome, enquanto se preocupa com seus vizinhos. Você é John e bate na mesa, que estão meus termos de cooperação. Se você não os aceitar, então vamos para a guerra. Ele levantou uma sobrancelha e continuou. Eu posso te fornecer comida, mas aqui está o problema. Apenas o suficiente para 10 pessoas por edifício. Quem pega essa comida e quem divide é com você. E deve ser resolvido dentro de seu próprio prédio. Então Zhang Yi fez um gesto indefeso, fornecendo alimentos para cerca de 300 pessoas diariamente. Já é o máximo que consigo. Assim que ele terminar de falar, Chen Lin parecia furioso, inaceitável. Você está nos tratando como mendigos. 10 porções de suprimentos são muito poucas. Eu tenho 76 sobreviventes sozinhos, e apenas entre os funcionários da minha própria empresa. Como devemos dividir isso? Vendo isso, eu bati minha arma na mesa. Parece que não há espaço para negociação. Então deixa a guerra começar. Ao ouvir isso, Huang Tianfan rapidamente deu um passo à frente. Não dê ouvidos às bobagens dessa mulher. Ela não representa todos nós. No entanto, fornecendo apenas 10 pessoas por edifício, realmente não é suficiente para dar a volta. Wong Qin, do lado, também concordou. Essa quantidade de suprimentos não o suficiente para eles explicarem a outros proprietários de edifícios. Podemos adicionar um pouco mais, mas acabei de carregar minha arma. Você realmente acha que eu sou um santo? Comer comida para 300 pessoas diariamente, e você ainda reclama vendo isso? Li Jin rapidamente se aproximou e disse: Shang Yi, não seja impulsivo. Vamos pensar sobre isso. Você primeiro mencionou outras condições. Eu, no entanto, coloquei meu pé na mesa. Agora, vamos ter uma conversa real sobre o que todos vocês devem fazer. Se quisermos um desenvolvimento sustentável, apenas vasculhar suprimentos não vai durar para sempre. Ninguém sabe quanto tempo a neve vai cair. Eu joguei um saco de sementes somente na trabalhando mesa. Nós mesmos podemos ter o suficiente. Estas são sementes que encontrei fora. Acho que podemos plantar. Só então podemos ter um suprimento contínuo e estável de alimentos. Ouvindo isso, Chen Linjiu e seu grupo ficaram todos atordoados. Change, você ficou louco. Está menos 80 graus lá fora. A neve tem metros de espessura, como pode qualquer coisa. Crescer nisso, eu apenas sorri. Você não pode cavar através da neve grossa. Há muita terra lá fora para você cultivar. Só assim podemos desenvolver de forma sustentável. Quem sabe por quanto tempo essa neve vai continuar? Mesmo se eu te desse 1000 motos de neve,
os suprimentos externos acabarão. Então, por que não começar hoje e aprender com nossos Trabalhar ancestrais? com Nossas próprias mãos para conseguir. Este é um progresso comida. muito tangível em sua agricultura. Eu não me importo de te dar mais suprimentos, incluindo roupas de tabaco e suprimentos médicos. Ao ouvir isso, Wang Chong e Huang Qianfan ficaram encantados. Irmão Zhang Yi, você pode pegar cigarros também. Você deve saber que esses dois são fumantes pesados. Eles não fumam desde que o desastre de neve começou. Eles estão quase Agora, sufocando. Eu apenas sorri, puxando um maço de cigarros recém-aberto. Do meu bolso, quero experimentar um. Vendo isso, os dois se iluminaram imediatamente. Ambos tinham expressões de pura prazer em seus rostos. Ambos disseram: desde que sejam fornecidos cigarros diariamente, eles concordariam com quaisquer condições. Vendo este, Li Jian queria lembrá-los da questão principal, mas eu o interrompi sem problemas. Eu posso fornecer um pacote para vocês dois todos os dias. Então, felizmente, cheguei a um acordo com Wang Chong e Huang Qianfan. Vendo essa cena, Li e seus Jian. companheiros só podiam suspirar de exasperação. Esses dois tolos foram comprados tão facilmente, vendo esses idiotas prestes a estragar as coisas. Li imediatamente tentou negociar por mais condições. No entanto, antes que ele pudesse falar, Wang Chong o interrompeu. O que há para negociar? As condições que Zhang Yi ofereceu já são muito boas. Faremos o que ele disse. Wang Qianfeng também concordou. Irmão Jiang já nos deu muito respeito. Devemos também considerar suas dificuldades. Você não acha que isso deixou Li Jian sem palavras? Não são os oponentes divinos que se deve temer, mas os companheiros de equipe com cabeça de porco. Neste ponto, o proprietário do edifício Zheng Yong falou: não depende apenas de nós 5. Devemos também consultar os outros proprietários de edifícios que não estão aqui ouvindo isso. Wang Chong e Huang Chung Feng mais uma vez agiu como o INE. Companheiros de equipe, eles eram o que você está falando. Você não disse que seria apenas nós 5 que tomaria a decisão ignorando suas brigas. Eu olhei pela janela, eu vi um grupo de pessoas se reunindo na entrada do edifício 25, onde eu estava vendo isso. Eu tirei minha pistola e gritei: qual é o significado disso? Você providenciou para que essas pessoas nos emboscassem? Durante a negociação, Wang Chong levantou as mãos em rendição. Irmão Zhang, todos os proprietários do edifício estão aqui. Quem se atreveria a emboscar não é apenas buscar a morte. Li Jian rapidamente tentou explicar. Parece que aquelas pessoas abaixo não podiam esperar. Eles já começaram a organizar um ataque por conta própria. Vendo isso, eu apontei minha arma para eles ameaçadoramente. Sente-se e fique parado. Você chegou com um grupo de sala da estação seguindo minhas instruções. Eles contiveram temporariamente os 5. Eu então fui para a varanda, com minha arma pesada. Tais tolos não valorizando suas vidas. Sem outra palavra, eu mirei no homem que liderava o ataque. Sendo um atirador, eu tirei 2 com um único tiro, instantaneamente explodindo as cabeças de 2 lacaios. Vendo isso, o grupo entrou em pânico e desanimado. Zhang Yi tem um atirador certo. Todos se protegem vendo seu medo. Eu não pude deixar de sorrir. Quanto mais assustado você está, mais animado eu fico.
Então eu disparei vários outros tiros, tirando mais alguns lacaios. Os 5 na sala de negociação não ousaram nem respirar. Depois de limpar o cano fumegante da minha arma, virei-me para eles e perguntei: algum de vocês tem alguma objeção agora? Ouvi isso. Wen Chong e Wen Chan no telefone foram os primeiros a levantar as mãos, sinalizando que não tinham objeções. Chan Lingjiu e Zhen Yunyan seguiram o exemplo, concordando com meus termos. Vendo isso, Li Jian não poderia dizer muito. Relutantemente, levantou a mão em concordância. Eu sorri e disse: se todos tivessem sido tão razoáveis desde o início, teria sido melhor, certo? Por que me forçar a agir em paz é mais lucrativo? Com isso eu dei um tapinha no ombro de Li Jin. Volte e faça o que eu disse e não tente nenhum truque. Com as negociações concluídas amigavelmente, Li Jian e os outros deixaram o edifício 25. Assim como meus vizinhos estavam preocupados com meu bem-estar, eu me aproximei deles com um sorriso dizendo: não se preocupe, tudo foi resolvido. Ouvindo isso, eles começaram a me lisonjear. Esses idiotas, eles merecem algumas balas de um rifle de atirador para mostrar a eles suas proezas. Então os detalhes das negociações para todos ao ouvir os termos. Meus vizinhos pareciam preocupados. Por que deveríamos fornecer tanta comida para essas pessoas? Todos os dias mal temos o suficiente para nós mesmos. Eu simplesmente sorri e respondi: se não concordássemos com esses termos, você acha que poderia lutar contra 100 de seus milhares? Eu continuei falando com justa indignação. Todos vocês não precisam se preocupar muito. Eu juro enquanto eu Shang, você está vivo. Eu não vou deixar nenhum de vocês morrer de fome. Por favor, confie em mim. Ouvindo essas palavras, cada um ficou profundamente comovido, derramando lágrimas neste mundo pós-apocalíptico, onde a comida é escassa e o calor é difícil de encontrar. Ter um líder assim é uma verdadeira bênção. Todos eles juraram me seguir até o fim. Mas Tio Yu parecia intrigado ao lado. Afinal, é o fim do mundo. Ninguém escolheria bancar o santo certo. Eu apenas sorri e disse para não pensar demais: Tio, cooperar com eles é apenas uma medida temporária. Eu então expus meu plano original para Tio, você em detalhes. Minha ideia inicial era atrair todos os seus líderes e depois eliminá-los todos de uma vez. Sem seus líderes, os outros edifícios seriam sem liderança, tornando-os fáceis de conquistar. Mas quem teria pensado? Eles enviariam apenas 5 representantes. Então temos que jogar o jogo longo agora. Enquanto eu prometo fornecer comida para 300 de seu povo diariamente, isso inevitavelmente levar à distribuição desigual de alimentos uma vez que surgem conflitos internos, eles vão se virar um contra o outro. Naquele podemos simplesmente sentar e colher os benefícios. Ouvindo esse tio, você teve um momento de realização. É sempre você, Xiangei, pensando passos à frente. Se fosse eu provavelmente teria ficado cara a cara com eles. Já eu olhei pela janela para os corpos caídos lá fora. Agora mesmo, estou apenas usando os amplos recursos em minhas mãos para desgastar esses adversários. Não sabemos como é o mundo exterior agora. Mas certamente haverá outros grupos mais ameaçadores se quisermos realmente nos estabelecer neste mundo pós-apocalíptico. Precisamos de amplo poder de fogo e uma forte fortaleza. Ouvindo esse tio, você parece profundamente em pensamento. Você tá certo, Johnny.
é apenas o começo do fim. Quem sabe quais desafios estão por vir? Acontece que, recentemente, mesmo consegui resolver essa crise de negociação perfeitamente. Eu estava bem ciente, no fundo, que apenas ter Wang Jichong e Hong Ji como meus companheiros de equipe inúteis não foram suficientes. Depois de tudo, Li, Jen e Chen Yulin são indivíduos inteligentes. Eles obviamente sabiam o propósito de mim. Concordando com os termos de negociação, foi apenas devido à ameaça do meu poder de fogo, que eles podem ver. Eles definitivamente espere o momento certo para resistir novamente. Neste momento, tio, você que estava parado ao meu lado, riu e disse: você está pedindo a eles para plantar milho neste tempo frio. Johnny, você está brincando com eles. Eu apenas sorri e disse: tudo o que estou fazendo é esgotar a energia deles. A maioria das pessoas hoje em dia está morrendo de fome e mal consegue comida suficiente, mesmo que eles quisessem resistir no futuro. Eles não teriam a força para fazê-lo. Eu então olhei seriamente para o tio Hu e disse: nenhuma terceira pessoa deve saber sobre nossa conversa. Hoje vamos prosseguir como planejado. Não só precisamos ter cuidado com estranhos, mas também temos que nos proteger contra insiders nos traindo neste edifício. Ouvindo isso, tio Yu assentiu e respondeu: não se preocupe, Change. Eu farei o que você disser, minha família, e eu confio em você. Então voltei para minha casa, segura. No momento em que Shoki estava fazendo yoga no quarto, me vendo, seu rosto se iluminou de alegria e ela perguntou: está tudo bem? Como foram as negociações hoje? Sem uma palavra eu a peguei e disse: não é nada sério. Apenas usou algumas balas e uma granada, e eles admitiram. Eu continuei: o exterior pode ser um pouco inseguro por um tempo. Então, fique em casa, dê um tempo, e essas pessoas irritantes irão embora para sempre. Ouvindo isso, Choqueira assumiu um comportamento selecionado e disse: você precisa ter cuidado também. Ok. Na manhã seguinte, um grande grupo de proprietários, reunidos em frente à unidade 25. Desesperado por uma refeição, eles reuniram toda a sua energia para começar a cultivar. Enquanto isso, meus dois companheiros de equipe supervisionaram seu trabalho. Só então, saí da entrada do prédio. Vendo isso, Wang Qiong e Huang Tianfan pareciam animados. Irmão Zhang Yi, você está saindo para encontrar suprimentos. Por que não nos levar com você? Estamos apenas ociosos por aqui, de qualquer maneira. Eu sorri em resposta. Meu snowmobile não pode carregar tantas pessoas. É melhor usar esse espaço para mais suprimentos. Vocês dois apenas esperem aqui, que eu volte. Eu então olhei para a multidão trabalhadora e disse: é melhor vocês fazerem um bom trabalho. Estarei verificando seu progresso quando voltar. Se não for satisfatório, não haverá comida. Ouvindo isso, o grupo imediatamente trabalhou mais, empunhando suas enxadas com DT. Lembrança, mas quando eu saí, Wang Qiong e Huang Tianfeng sussurraram um para o outro. Precisamos encontrar uma oportunidade para obter seu veículo. A primeira coisa que fiz no meu passeio foi não encontrar comida. Mas para ir para o Teon High City Pet Hospital, então eu vasculhei a farmácia do Hospital de Animais de Estimação. 2 minutos depois, eu encontrei uma caixa inteira de veneno de rato. Este veneno, quando diluído, é incolor e sem gosto. Geralmente é usado para sacrificar animais de estimação que não podem ser salvos. Agora é perfeito para dar um impulso vitamínico para aquelas pessoas sem vergonha. Se eu não estivesse preocupado, eles destruiriam o prédio. Eu nem forneceria comida para 3.
muito menos 300. Todos devem confiar em suas habilidades para sobreviver neste mundo apocalíptico. Por que eu deveria jogar o santo? Vou aproveitar esta oportunidade para enviá-los para o além. Mas eu ainda preciso fazer um show. Então comecei a procurar suprimentos de vida pela cidade. Depois de um tempo, voltei para a comunidade com sacolas de suprimentos. Vendo isso, os vizinhos ficaram todos surpresos. GNI, onde você encontrou tantos suprimentos? Eu apenas sorri e disse: a neve lá fora está ficando cada vez mais alta. Está realmente ficando difícil encontrar suprimentos. Eu só tive sorte desta vez. Pode não ser o caso da próxima vez. Então eu peguei meu telefone e notificou os proprietários das outras unidades, pedindo-lhes para vir e recolher a comida de hoje. Surpreendentemente, essas pessoas se tornaram mais cautelosas. Cada unidade enviou apenas um representante. Era evidente que eles estavam com medo. Eu posso matar todos eles a seguir. Peguei um grande saco de comida. Agora vamos começar a distribuição. O representante da primeira unidade veio para coletar os suprimentos de hoje. Com isso, joguei um saco de comida aos pés do representante do edifício. Depois de distribuir todos os suprimentos, eu sorri e disse: somos todos proprietários da mesma comunidade. Não há necessidade de estar tão distante. Espero que a partir de hoje podemos trabalhar juntos para um futuro melhor. Eu disse isso, é claro, para baixar a guarda. Como esperado, todos ficaram emocionados. Johnny está certo, desde que trabalhemos juntos. Podemos superar isso. Então eu bati palmas para interromper seus aplausos. Agora que a comida foi distribuída, todos podem voltar. Coma bem e prepare-se para cultivar diligentemente amanhã. Ouvindo isso, os vizinhos saíram alegremente. No entanto, eu assisti suas figuras recuando e ri friamente. Daqui a pouco esses encrenqueiros irá embora para sempre. Eu então voltei para minha casa, segura. Instruiu Joe aqui para preparar o jantar. E foi ao banheiro para um banho quente relaxante. Depois de livrar-se desses indivíduos problemáticos, vou precisar encontrar um lugar mais seguro para começar um novo. Cada representante, depois de coletar sua comida, imediato, ele voltou para seus respectivos edifícios. Vendo seu subalterno retornar com comida, Wang Chong instantaneamente ficou em êxtase, ignorando as perguntas de seu subordinado. Ele procurou ansiosamente pela comida. Logo Wang Chong encontrou um novo maço de cigarros fechado. Grande Zhang Yi realmente mantém sua palavra. Os membros da gangue mais jovens atrás dele ficaram inquietos. Irmão Chong, nos dê um... Também não aguentamos mais, estamos sufocando. Vendo a situação, Wang Chong, relutantemente, distribuiu um cigarro para cada um de seus subordinados, com lágrimas nos olhos observando-os fumar alegremente. Wang Chong se sentiu impotente se ele não distribuísse os cigarros. Ele temia que sua posição como líder estivesse em jogo. Ele então pegou a comida e disse: chamar todos os irmãos. Vamos distribuir a comida de hoje. Logo um grupo de subordinados estavam apenas comendo na sala de estar. Vendo isso, Wang Chong finalmente relaxou, pensando que ele não tinha envenenado a comida. Vivendo dos outros sem fazer nada. Parecia uma vida muito boa. Tudo o que eles tinham que fazer era deixar os proprietários enganados. Continue trabalhando por outro lado.
Os proprietários, pensando que havia distribuição de alimentos, trabalhou com total entusiasmo. Eles acreditavam, contanto que trabalhassem diligentemente. Todos os dias, eles pegam comida. No entanto, depois de um dia de trabalho, eles não receberam nada. Discussões surgiram em todos os edifícios da comunidade. Eles não disseram se trabalhássemos. Nós pegamos comida. Por que não há nada depois de um dia inteiro de trabalho? Os proprietários das unidades apenas riram, respondendo: você relaxa o dia todo e depois espera comida. Onde no mundo isso acontece? As brigas constantes em toda a comunidade me acordou do meu sono, mas essa cena era justamente o que eu queria presenciar. Uma vez que eles quase resolveram suas disputas internas. Seria a hora de eu agir? Depois do café da manhã, saí mais cedo. Primeiro encontrei o tio Hu e o avisou sobre os motins iminentes devido à distribuição desigual de alimentos e disse a ele para ter cuidado. Então eu montei meu snowmobile para procurar suprimentos para intensificar seus conflitos internos. Eu trouxe de volta ainda menos comida do que antes. Sorrindo, eu disse: suprimentos estão ficando mais difíceis de encontrar. Por favor, fora. Contente-se com o que temos hoje. Vou tentar encontrar mais amanhã. Como eu previ, motins estouraram em toda a comunidade naquela noite. Desesperado por uma refeição, alguns proprietários se voltaram contra seus vizinhos de longa data, recorrendo à violência. Alguns até empurraram outros de arranha-céus para aliviar a pressão da distribuição de alimentos. Os vizinhos que não conseguiram comida perderam completamente a cabeça. A comunidade se tornou mais caótica do que nunca, com gritos de luta e morte ecoando por toda parte. Mas eu estava em casa, ouvindo música clássica, perguntando quantos morreriam naquela noite. Na manhã seguinte, eu saí do prédio com o tio você e alguns outros, embora mentalmente preparados. A cena ainda me tirou o fôlego. Centenas de corpos foram espalhados, ao acaso, em torno da comunidade. E os edifícios circundantes estavam manchados com sangue preto e congelado. Estava claro quão intenso o motim tinha sido. Na noite anterior, as expressões de agonia em seus rostos sugeriram. Muitos foram forçados a pular de edifícios altos, apenas para congelar até a morte na noite fria. Tio Hu se aproximou de mim e perguntou: ainda precisamos trabalhar hoje? Eu sorri. Por que não? Eu apontei para um cadáver próximo. Você realmente pensou em mim como um santo. Eu não sou obrigado a apoiar todos vocês. Se você quer comida, você tem que trabalhar para isso. Eu gesticulei para os corpos no chão. Claro, se você acabar assim, você não terá que trabalhar mais. Ouvindo isso, o grupo parecia chocado, em comparação com aqueles que morreram. Eles se sentiram incrivelmente sortudos. Pelo menos, eles não tiveram que lutar contra os outros por uma mordida para comer. Pensando nisso, eles imediatamente se viraram, indicando sua prontidão para trabalhar. Tio Hu olhando para os corpos espalhados ao redor. Suspirou e perguntou: precisamos chamar pessoas de outros edifícios para trabalhar? Eu apenas sorri. Eles provavelmente não têm tempo para isso agora. Esse motim é apenas o começo. A menos que os proprietários do edifício pode resolver perfeitamente o problema da distribuição de alimentos. Um lado acabará por perecer. Tudo o que temos que fazer agora é esperar por seu esgotamento interno. Mais tarde, eu enviei uma mensagem no grupo de negociação de proprietários de edifícios. Se eu não vejo pessoas de todos os edifícios amanhã, não posso garantir comida e cigarros. Na verdade, depois que eu fiz essa declaração severa, no dia seguinte, a comunidade estava agitada novamente. De
Um grande número de pessoas começou a cultivar e cultivar. No entanto, em comparação com os dias anteriores, o número de trabalhadores diminuiu em 1/3. Vendo esse tio, você parece intrigado. Eles sabem que podem não conseguir comida. Por que eles estão trabalhando tanto? Eu olhei para 2 homens que estavam movendo corpos e sorri. Eles não estão abordando a questão alimentar agora. Além disso, as pessoas são sempre movidas por seus interesses. Trabalhar lhes dá esperança de sobrevivência, enquanto a rebelião é incerta. Eu estava prestes a sair para procurar suprimentos, quando Xilinzhou me parou. Jenny, espera. Eu quero discutir uma potencial colaboração. Queixo-Lin. Você sabia que se as coisas continuassem desta maneira, a comunidade acabaria entrando em colapso. Ela se aproximou de mim com uma proposta para entrevista de cooperação contínua. A menos que o problema de distribuição de alimentos tenha sido resolvido. As baixas só aumentariam. Ela poderia usar métodos de gestão científica para me ajudar a governar a comunidade e até expandir nosso território, estabelecendo um novo reino neste mundo pós-apocalíptico. Não seria um problema. Eu apenas, no entanto, ri. Essa situação atual é exatamente o que eu queria ver. E agora você espera que eu banque o rei generoso e provê para essas 2.000 pessoas por nada. Eu agarrei o Queixo-Lin em seu ombro antes do apocalipse. Use essa retórica enganar muitas pessoas para que colaborem com você. Agora, a grama em seus túmulos deve ser muito alta. Você realmente acha que sou burro o suficiente para ser sua próxima vítima? Eu empurrei o Queixo-Lin você para longe. Não estou interessado em nenhum de seus planos. Encontre outra pessoa.